Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lógico, e ele, como nosso primeiro Papa, e aí aqueles apóstolos, aquela comunidade. Mas como nós chamamos hoje igreja, é porque foi traduzido, mas a igreja começa a se reunir, porque a igreja é comunidade reunida, igrejas são as pessoas. Agora, aquele local que nós chamamos de igreja é o templo, onde as pessoas vão se encontrar para falar com Deus, onde que nós queremos o mais belo possível, porque ali é a casa de Deus. Então, nós queremos... porque para nós precisamos de algo para a gente tocar, para a gente ver. Então, o mais belo que nós queremos. Mas se você vai lá numa capelinha, lá numa roça, não sei, no sertão, né? Como o cearense fala sertão, é mineiro que fala roça, então eu sou mineira. Lá no sertão, lá na roça, aquela capelinha lá, também fala de Deus. Não quer dizer que ela é menos do que as minhas capelas, as minhas igrejas, né? As minhas igrejas, as catedrais da minha região ali do sul de Minas, que tem ouro, né? São as imagens, ou os tetos têm porte ouro, porque, né? Tem toda uma história, porque é a região do ciclo do ouro, é a região onde que do caminho real, essa coisa toda do império, né, que tinha toda uma mentalidade da época. Não é porque Deus quer que a gente constrói igreja, Jesus pediu que construísse igrejas com ouro, mas tem uma mentalidade daquele povo. Não vamos julgá-los, não vamos condená-los, vamos preservar, porque alguém que professou, né, da sua forma, a fé em Deus, e queria que o templo, o local onde que ele dizia para Jesus, tu és o meu mestre, como Pedro diz, fosse o lugar mais bonito. Se você vai em São João del Rei, em Tiradentes, algumas em Ouro Preto, que é a região, né, que é da meu estado, você vai encontrar isso, mas tem toda uma história por trás. Mas não quer dizer que aquela capelinha, aquela igreja em que a senhora Dona Maria, Dona Joana, Dona Francisca arruma lá no sertão, com toda a dignidade, com uma toalha branca bonita, com flores, e ali a Eucaristia é celebrada, ela é menos digna do que é o lugar de falar com Deus. Falando assim, nesse jeito, irmã, eu me lembrava da palavra de Deus no Antigo Testamento, que Deus fala para Abraão construir o templo. Isso. O templo de Jerusalém. Isso. Né? E Deus diz a ele, olha, faça com querubins, com ouro, isso, aquela esmeralda, faça lindo. Por quê? Às vezes a pessoa diz, por que tanta coisa? Ele diz assim, porque você está ofertando para Jesus, está ofertando para Deus. E ninguém oferta para Deus coisas velhas. Né? Então, é o melhor, o melhor, né? O melhor, se nós formos olhar até lá, já que você puxou isso, já que nós estamos no bate-papo, né, Itamar? Se nós formos olhar como que o povo ofereciam sacrifícios e ofereciam a Deus o dízimo, por exemplo, se nós formos olhar nessa dimensão, que é também, né, a igreja se organiza, né, a forma. Então, o que eles trazem? As primícias, né? O melhor cordeiro, acho que nós já até falamos isso numa outra live aqui, o melhor cordeiro, o melhor do seu roçado, ele guardava para Deus. E eu conheci um senhor da minha terra, que ele fazia as plantações dele, ele era agricultor, se ele tivesse aí, ele já estaria com 150 anos, eu acho. Então, ele era um agricultor, porque eu já conheci bem velhinho, quase com 90 anos. E ele deixava o melhor, era o meio do roçado, da roça dele. Para quê? Aí ele dizia que era para a igreja, que era para o padre, mas no padre, para ele, a pessoa não era para o padre, era para Deus, o melhor para Deus. Então, mas continuando, o melhor para Deus. Sim, Tamar. E referindo-se também às capelas, aquela coisa mais simples, né? É interessante que, mesmo que não tenha, na sua capela, não tenha
o sacrário, Jesus no sacrário, mas tem uma coisa preciosa na sua capela, que é a mesa do sacrifício. O altar. Né? O altar. O altar, a mesa do sacrifício, onde é sacrificado o Cordeiro Cristo, que se imola ali, que se sacrifica para nos alimentar, para nos libertar, para nos restaurar. Então, por isso que eu digo que essa igreja é uma igreja maravilhosa, é bela. A cada dia, irmã, interessante, quando eu busco mais conhecer o catecismo da Igreja Católica, catecismo, a doutrina da igreja, mais eu me apaixono pela igreja. Coisa bonita. Às vezes a pessoa... Coisa bonita, né, eu falo, se você ouvir as minhas lives, sempre eu falo dos sacramentos. Por quê, amado irmão? Porque é nessa igreja que me leva à graça do sacramento, que me dá as graças de Deus. Essa igreja que nasceu naquele povozinho, naquela comunidadezinha, lá no meio dos apóstolos, naquelas 12 pessoas. Essa igreja que hoje eu me reúno. Isso. Né? E eu refleti assim, aquilo que disse o Papa João Paulo II. A igreja doméstica. A sua casa também é uma igreja. É onde você se reúne para rezar em família, onde você se reúne para colocar o seu coração no coração de Deus. Isso é belo. A outra pergunta que eu queria fazer, irmã. Sim. Para que a igreja? Para que a igreja? Para que Jesus, na verdade, disse, né? Porque quem institui, gente? A igreja é Jesus. Tu és Pedro, sobre essa... Nós estamos aqui. Vamos ver também, antes de eu falar para que a igreja, no Evangelho de São João, eu falei de São Mateus, no Evangelho de São João, o capítulo 21, Jesus aparece, né? Aparece aos discípulos depois de ressuscitado. E aí, Jesus tem um diálogo com uma pessoa importante, que é essa pessoa que sempre que o nega, que era cabeça dura, que parece muito conosco, né? Que é Pedro. Jesus vai falar com ele assim, ó. Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, apacenta os meus cordeiros, os meus cordeiros. Então, apacenta o meu povo, cuida do povo. Né? Com outras palavras que a irmã Cida quer falar, cuida da igreja, cuida do povo, cuida dessa igreja que está nascendo. Porque aqui, Jesus, se você pega lá o Evangelho, você vai ver, Jesus aparece à margem do lago de Tiberíades, depois dele ressuscitado, que ele fica ali aparecendo antes da ascensão, que nós vamos celebrar, né? Daqui domingo que vem, né? Nós já vamos celebrar. Então, nós já vamos celebrar a ascensão do Senhor no outro domingo. Então, para dizer o quê? Que Jesus, quem institui esta igreja. Então, ela é para quê? Para ela dar continuidade, gente, ao que Jesus nos deixa. Porque na Noite Santa, o que a irmã Cida quer falar com Noite Santa? Ela sempre fala essa palavra, Noite Santa, é a quinta-feira. Para mim, ali é o grande marco, é a minha referência. Todo o Evangelho é referência para mim, mas a noite da quinta-feira, para mim, é no sentido de como seguidora, de como cristã, alguém que tem que dar continuidade ao que Jesus nos deixa. Que nós acabamos de falar um pouco do Evangelho de hoje, que Jesus, que de novo a igreja nos traz, lembrando do grande mandamento, da grande legado e do testamento de Jesus, né? Testamento de Jesus, que é amai. Amai, amai-vos uns aos outros, como eu amei vocês, como o Pai está em mim e eu no Pai, permanece em mim no meu amor. Então, quem inicia e para que essa igreja? Para dar continuidade àquele sacramento que Jesus institui naquela quinta-feira. Ele não diz para os discípulos, ele pega pão, ele pega vinho, depois ele diz, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Depois ele dá uma palavra lá no final, que nós falamos quando o padre está falando, consagrando o vinho para tornar-se sangue de Jesus. Que ali de novo é o sacrifício.
Então, Jesus diz assim: fazer isto em memória de mim. Se não tivesse essa continuidade da igreja, por isso que eu disse que a igreja sou eu, a igreja é Itamar, a igreja é você, a igreja somos nós, povo de Deus. E aí, para dar continuidade. Então, os apóstolos, essa primeira igreja, que nós chamamos a primeira comunidade, que junto dessa comunidade está Nossa Senhora, e essa comunidade vai ampliando, Jesus que faz Paulo discípulo dele, porque Paulo era perseguidor, e Jesus entra na vida de Paulo. Jesus aparece a Paulo. Jesus chama Paulo para ser discípulo. E nós sabemos como é a vocação de São Paulo. Se não sabe, pega lá os Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, que você vai ver que coisa bonita, que cada um de nós também, como que Paulo encontra com Jesus. E que, então, para dar continuidade a esse sacramento, para dar continuidade, que aí nós temos o sacramento do batismo. Então, para dar continuidade, na verdade, a resposta é essa, Itamar. Para que a igreja? Para que a memória, para que nós continuássemos celebrando, para que o que Jesus deixou desse continuidade e jamais possa acabar da face da terra. E não vai acabar, porque foi instituído por Jesus Cristo e não por outra pessoa. E é da vontade de Deus que tudo isso pudesse se fazer, e se fez, e é. Por isso nós somos igreja. Interessante, assim, se todos nós católicos, né? Porque já hoje eu estava partilhando e dizia assim para uma pessoa: somos católicos no Brasil, 70 e tanto % de católicos. Mas eu sinto muito a dizer para os nossos irmãos internautas, né, que nós somos católicos, mas não somos católicos de ler a Bíblia. Isso, a palavra de Deus. Isso. E aqui é onde eu vou ter conhecimento, onde vai me edificando, que vai me levando a conhecer, me aprofundar no conhecimento tanto de Jesus e da sua igreja. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver ali toda a trajetória da igreja primitiva. Isso. Né? A criação, os apóstolos, a vivência, o sofrimento, a alegria de servir Jesus Cristo, mesmo na dor. Interessante. São Paulo, ele vai dizer, Pedro, os apóstolos, ele vai dizer assim, que louva a Deus e se alegra porque é digno de apanhar pelo nome de Jesus. Isso. Né? Porque eram ignorados, porque eram judiados, porque eram apedrejados, porque eram maltratados, eles ficavam alegres. O que nós fazemos hoje? Nós, pezinho para correr quando alguém nos fala, talvez uma palavra... desculpa. Alguém nos fala uma palavra que, às vezes, eles eram apedrejados, eram presos. E nós, qualquer palavrinha hoje, nós já, o pezinho para quem te quer, saímos correndo e dizendo ali, eu não volto mais. E os apóstolos voltavam, eram alegres. E ficavam alegres. Então, o cristão tem que ficar alegre quando é perseguido. Porque Jesus mesmo diz, bem-aventurado aquele, quando vos perseguirem, quando injuriar, por causa do meu nome. Agora, se a gente estiver falando em nome da gente mesma, aí é diferente. Mas por causa do nome de Jesus, eu devo ser feliz. Eu devo ficar alegre que me criticam, que me chamam de barata de igreja, que me chamam de, sei lá, você não sai dessa igreja, Estou falando assim, você virou freira agora, você virou padre, e só fica aí na igreja, no caso de, às vezes os leigos são criticados. Aí, mas se a sua meta é os céus, e se a sua meta é Jesus Cristo, e se a sua meta, então, deixe criticar, deixe falar, fique alegre, porque lendo, rezando, lendo, meditando, fazendo leitura orante da palavra de Deus, e encontrando com Jesus na Eucaristia lá na igreja, ou rezando o seu Santo Terço, ou o seu Santo Rosário, ou fazendo a sua oração, o seu contato, o seu momento de meditação e de oração, de elevar o seu coração ao Pai. Seja alegre, seja ferido, da forma que você está.
É assim que você vai amar a Deus, e é assim que você vai encontrar com Deus, e é a forma de você dizer a Deus que você ama. E essa igreja, né, que tão bela, tão maravilhosa, que foi conquistada pelo sangue do Cristo, Jesus, como diz o próprio São Paulo lá em Coríntios, né? Isso. E também lá em Efésio, se eu não me engano, em Efésio ou Romanos, ele vai dizer que nós somos comprados com o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Cristo que se ofertou pela sua igreja, por nós, igreja, né? Então, existe uma passagem que às vezes a pessoa questiona, como a irmã disse, que a pessoa só quer ver na igreja, aquela coisa toda. Mas olha, lá em Atos dos Apóstolos diz que todos os dias eles iam para o templo rezar. Todos os dias. Todos os dias ele ia para o templo rezar e pagava, devolvia. Estou entrando aqui no mérito também da igreja, que ajuda também a igreja. Ele dizia, eles devolviam o dízimo até da hortelã, de tudo que eles vendiam, eles tiravam os 10% e devolviam. Dava para o templo, para sustentar o templo. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou católico, mas não sou católico de ir para a missa. Eu sou católico, aí eu pergunto, há quantos anos que você se confessa? Está com 20 anos, eu me confessei quando eu vi a primeira Eucaristia, quando eu me crismei, ou quando eu me casei. E eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você diz que é católico e esses anos tudinho, se receber o corpo do Senhor, se receber a Eucaristia, se receber o sacramento da graça, porque é através da igreja, né? Aquilo que Jesus vai dizer, Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligar no céu. Você pode pegar Mateus 16, do 16 ao 20, e você vai encontrar essa linda passagem que Jesus está instituindo a igreja sob a pessoa de Pedro. Né? Isso. E o que você acabou de dizer está aqui nesse evangelho que eu acabei de dizer, Evangelho de São João, capítulo 21, lá no finalzinho, no versículo, no final do evangelho, lá, do 24, lá no final. Então, para você ver que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Ao confessionário, e o padre te dizer, eu te absolvo, realmente, é Jesus, meu irmão, que te absolveu dos seus pecados. Olha, outra coisa que eu fico assim, irmã, e é bom a gente colocar isso, expor, né, nossas ideias. Também você pode colocar a sua ideia, você compartilhando, e também você fazer seu comentário é importante, porque eu vou ler o seu comentário e vou também colocar suas dúvidas, tirar suas dúvidas lá. Ou então você pode entrar em contato com a gente. Eu queria fazer... Concordar ou discordar. E nós vamos dizer porque que nós concordamos que nós estamos embasados no Evangelho e estamos embasados na doutrina da igreja, de modo especial, que nós estamos aqui de nossa frente, Catecismo da Igreja. Então, só para dizer que pode discordar da gente, só que ao você discordar, lembre-se que cristão católico, ele tem que seguir a doutrina da igreja. Não adianta eu querer ser cristão e não querer seguir aquilo que a igreja me ensina. Então, eu não sou católico. Então, eu sou outra coisa. Sou batizado e não faz jus o meu batismo. O que é esse fazer jus? Eu não coloco em prática o meu ser cristão, batizado, seguindo Jesus. Quem segue Jesus... Olha o que os apóstolos nos ensinaram, que nossa fé se fundamenta nas escrituras e na tradição da igreja, no que os apóstolos nos deixaram.